Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que parece, assim, um verdadeiro paradoxo. A de que a força de verdade não vem da nossa autossuficiência, mas de algo que a gente costuma ver como fraqueza, a dependência total. É um conceito que, vamos combinar, vira de cabeça para baixo quase tudo que nos ensinaram sobre ter sucesso na vida. Pensa bem, desde criança a gente ouve que tem que ser independente, autoconfiante, dono do próprio nariz. Mas a pergunta que vai guiar nossa conversa hoje é: e se essa virtude, quando levada ao extremo, se transformar justamente na nossa maior armadilha? Certo, então vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto que a gente precisa entender é essa nossa tendência supernatural de achar que estamos no controle de tudo. É muito fácil cair nessa. Quando as coisas vão bem, é automático. A gente atribui o sucesso ao nosso esforço, ao nosso talento. A gente entra nesse piloto automático e esquece que a cada segundo a nossa vida depende de 1 milhão de fatores que estão completamente fora do nosso controle. A história tá cheia de exemplos dessa confiança meio fora do lugar, sabe? Olha o caso do apóstolo Pedro. Com toda a sinceridade do mundo, ele promete: "Eu morro por ti." Mas poucas horas depois, bastou um pouco de pressão para revelar o abismo que existia entre a intenção dele e a força que ele realmente tinha. Isso não é um caso isolado de jeito nenhum. Sansão, por exemplo, ele se acostumou com as próprias vitórias. Ele achava que a força era dele, uma característica pessoal, sem se dar conta de que ela vinha de uma fonte externa. E quando essa fonte se foi, o que sobrou foi só a arrogância. Agora, essa comparação aqui é sensacional. A vida do rei Davi mostra um paradoxo incrível. Foi lá na caverna, acuado, como um fugitivo desesperado, que ele viveu sua maior dependência e, olha só, escreveu suas obras mais profundas. Já no palácio, com todo o conforto, segurança e sensação de controle, foi exatamente aí que ele baixou a guarda e cometeu seu maior erro. E isso nos leva direto para a próxima parte, que usa uma metáfora muito poderosa: a escola do deserto. É nesse lugar que a nossa ilusão de controle é completamente destruída. Mas o que é esse deserto? Não é só um lugar com areia e sol, claro. É qualquer situação na vida em que a gente se vê sem os nossos recursos, sem o nosso conforto, sem a nossa rede de segurança. É um cenário desenhado, sabe, para nos ensinar uma única e difícil lição: a dependência. A história de Israel no Mar Vermelho é o exemplo perfeito disso. Imagina a cena. O povo obedece a um chamado, larga tudo para trás e, como recompensa, acaba num beco sem saída. De um lado, um mar intransponível. Do outro, um exército furioso chegando. Humanamente falando, fim de jogo. E foi justamente nesse ponto, na impotência total, que o milagre se tornou inegável. E aqui que o negócio pega, né? É a contradição que mora dentro de todos nós. A gente quer o resultado espetacular, o mar se abrindo. Mas, se puder, a gente evita a todo custo o processo doloroso que vem antes. O medo, a incerteza, aquela sensação terrível de estar encurralado. Beleza, mas como funciona essa relação de dependência na prática? A chave está numa distinção fundamental: a diferença entre tratar a vida como um balcão de negócios ou como um altar. A diferença é gigantesca. Muita gente se relaciona com o divino como se estivesse num balcão. É uma negociação, um toma lá, dá cá, eu faço isso e recebo aquilo em troca. A verdadeira dependência, por outro lado, acontece no altar. Lá, a entrega é completa. É um sacrifício sem garantia de retorno, uma rendição total do controle. E o ponto mais profundo é este: o sacrifício mais difícil não é entregar um objeto ou uma posse. É entregar o nosso desejo de gerenciar a nossa própria felicidade. É abrir mão daquela ideia de que a gente sabe exatamente o que é melhor para nós. E com isso, a gente chega ao ponto mais contraintuitivo de toda essa ideia: o conceito de que a força de verdade se manifesta justamente na nossa fraqueza, quando a gente a reconhece. 300? É só um número, mas na história que vamos ver, ele representa uma das maiores provas de onde vem a vitória de verdade, quando tudo parece perdido. Olha que loucura! Gideão estava prestes a enfrentar um exército gigantesco e a estratégia divina foi diminuir as suas forças. Exato, de 32 mil para apenas 300 homens. O objetivo era criar uma situação tão impossível que, quando a vitória viesse, ninguém, absolutamente ninguém, pudesse dizer: fomos nós que conseguimos. O apóstolo Paulo resumiu essa verdade de um jeito perfeito. Ele não via a sua fraqueza, o tal espinho na carne dele, como um problema. Pelo contrário, era o lugar exato onde o poder divino podia se manifestar.
A fraqueza, nesse caso, se torna uma porta de entrada para a força. Certo, mas na prática, o que tudo isso quer dizer? Porque não adianta a gente ficar só na teoria, né? A parte final esclarece um ponto crucial. Dependência não é o mesmo que passividade. É fundamental entender isso, de verdade. Depender de um poder maior não significa sentar e cruzar os braços. É uma parceria, uma dança, onde cada um tem a sua responsabilidade. Existem dois erros bem comuns que a gente precisa evitar. De um lado, a independência arrogante do Sansão, que acha que pode resolver tudo sozinho. Do outro, a inação passiva. É aquela ideia de que a fé substitui o esforço. Tipo rezar para passar na prova, mas sem nunca abrir o livro para estudar. Então, qual é o caminho do meio? É essa parceria. A parte impossível, Deus faz. A parte possível, nós fazemos. Deus derrubou as muralhas, mas o povo teve que marchar ao redor delas. Deus multiplicou os pães, mas os discípulos tiveram que organizar a multidão e distribuir. É uma ação conjunta. Então, no final das contas, o maior sinal de uma dependência genuína não é ficar parado esperando. É agir em obediência. É confiar na direção recebida e então colocar os pés no caminho. E assim, a gente termina com essa reflexão. Abandonar a ilusão de que temos o controle de tudo não é um ato de fraqueza. Na verdade, é talvez o primeiro e mais corajoso passo para ter acesso a uma força que a gente jamais alcançaria por conta própria. A pergunta que fica no ar é: o que se torna realmente possível quando a gente ousa admitir que não consegue fazer tudo sozinho?